Meus amados irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui neste momento para cultuar ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvamos a Deus pelo culto da manhã, tivemos uma boa participação da igreja e também dos irmãos que estão em casa. E a nossa gratidão a Deus por tudo isso. Nós queremos, nesse momento, dar a nossa saudação àqueles que estão participando do culto da igreja nesta noite. Que Deus esteja abençoando a todos. E também pedir aos irmãos, membros da igreja, que já estejam compartilhando o link do culto, para que todos possam assistir em tempo real. E, meus irmãos, nós queremos dizer que o pastor, no mês de fevereiro, vai estar ausente da igreja por motivo de férias, não é? E nós já agradecemos a compreensão da igreja, e que Deus esteja abençoando a todos os irmãos que fazem parte da nossa igreja, os que são visitantes, a todos, que Deus derrame a sua bênção e a sua unção, que Deus esteja abençoando. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus pelo culto desta noite. Eu quero convidar o irmão Davis para fazer essa oração, viu, irmão Davis? Que você esteja orando aqui, entregando esse culto a Deus, para que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, estamos aqui, Senhor, tua presença, agradecendo pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar aqui em tua casa para louvar, bendizer e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Queremos, Pai, entregar esse culto em tuas mãos. Tu és o motivo de nós estarmos aqui essa noite. Continue, Pai, falando aos nossos corações, que possamos sair daqui impactados com a tua presença. Estamos com os ouvidos abertos para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Essa oração que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Continuamos cultuando ao Senhor agora com nossa equipe de cânticos. Amém, meus irmãos. Desde já, muito boa noite a todo mundo, boa noite igreja, boa noite para você que está em casa, assistindo este culto em família. Que bom que estamos reunidos. Meus irmãos, ser relevante onde estiver, mesmo em tempos contrários, é a missão de todos nós. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 4, assim: e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Meus irmãos, veja que a palavra do Senhor diz que era de costume, aonde Paulo ia, por onde ele passava, não apenas ele, mas como também os demais, falar acerca daquilo que Jesus Cristo faz, que é transformar vidas. Você tem sido relevante no meio onde você se encontra, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja dentro mesmo da sua família. Muitos irmãos aqui talvez não tenham toda a família ainda que tenha aceitado a Cristo, mas, meus irmãos, essa é a nossa missão: dizer o quanto Cristo ama a cada um, e mais do que tudo isso, mostrar para cada um deles aquilo que Ele fez em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa, através de nós também, refletir a luz de Jesus Cristo, e que você reflita a luz de Jesus Cristo aonde você estiver. Vamos adorar ao Senhor, e que a palavra do Senhor possa, nesse momento, fluir no seu coração, que estejamos aqui em louvor e em adoração.
te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma conta das nossas vidas, Pai. Receba o nosso coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Senhor, por onde passarmos, nós queremos, Pai, honrar o teu nome, te adorar, impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor através da tua palavra. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Somente a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. E toda a nossa alma, nossa alma, nossa vida está firmada em ti, Senhor. Vivemos, existimos, agimos somente para ti, para a tua glória, Senhor. Que sejas guardado, que todos os dias seja a tua misericórdia se renovando sobre nós. Toma, Senhor, o nosso coração, Senhor, em tuas mãos. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz a tua vontade em mim. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Glórias ao nome deste Senhor que precisa e deve, merece ser engrandecido, exaltado sobre todos. O nosso Deus, a quem louvamos, é sobre todos, e é por Ele, e é o nome dEle que nós devemos levar a todos os lugares. Vamos levar nossa família,
convidamos nossa comunidade a engrandecer e confessar o nome do Senhor. Você que está em casa, louve ao Senhor com toda a sua força e voz. Se coloque de pé no lugar onde estiver. Entregue o seu coração ao Senhor. Engrandeça o Deus da nossa salvação, a rocha eterna, aonde firmamos os nossos pés com segurança. Louve ao Senhor, que seus lábios sempre exaltem o nome do nosso Deus. Louvemos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Cante aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois eu sei que sobre todos és Senhor. Senhor é sobre todos e em todos Ele é. Nós agradecemos ao nome desse Deus maravilhoso. Demos graças ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu que és a firme rocha que está sobre os nossos pés. Firma os nossos passos e firma a nossa casa, Senhor. A segurança, Senhor, que está em Ti. Sempre confiaremos e exaltaremos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos. Eu convido nesse momento o pastor Francisco. Teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Bem, meus irmãos, esse é um momento muito precioso, quando nós temos o privilégio de comunicar, de apelar, de lembrar aos irmãos que nós temos um compromisso especial com Deus, de contribuirmos não só com os nossos dízimos e as nossas ofertas,
mas também com o nosso talento, com a nossa vida, com tudo aquilo que temos e somos. E o texto bíblico de Lucas, capítulo 6, verso 38, fala muito bem disso, quando o Senhor Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Quando nós falamos dessa questão de medir, está falando da nossa disposição de dar e servir. Não é? É tão chato quando a gente ouve alguém dizer: fulano é mesquinho, fulano é mão fechada, não é? E se muitas vezes nós somos mão fechada para os nossos amigos, quanto mais para Deus, não é? Então o que Deus quer é que nós estejamos com o nosso coração aberto para contribuir. E é isto que nós vamos fazer agora. E os irmãos vão dizer: cadê o gasofilácio? Onde eu vou botar a minha oferta? Não precisa gasofilácio. O gasofilácio é qualquer cantinho da sua casa onde você possa colocar a sua contribuição e dizer: isto aqui é do Senhor, é consagrado a Deus. Faça isto enquanto cantamos. Vamos louvar ao Senhor enquanto nós ofertamos as nossas vidas e os bens àqueles que devemos devolver ao Senhor, crendo que não importa a situação, o amor do Senhor jamais falhou, não falha e não falhará, e nele podemos confiar. Você pode louvar ao Senhor da sua casa, com as suas palmas e toda a sua alegria. Confia no Senhor, querido. Não importa as circunstâncias, a crise, os tempos difíceis, não são barreiras, não podem nos separar do amor do Senhor. Você crê? Então cante assim conosco. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Eu sei que eu não mereço, Pai, mas sua graça se derrama sobre mim. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. O Senhor é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Diga isso. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Você crê no Senhor? Cante assim. O vento é forte e profundo mar, sua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Meu querido, pode ser muito difícil, mas o Senhor está contigo. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Porque tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem
para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Pode crer. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha e nunca falhará. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Senhor, podemos crer e ver que o Senhor nunca falhou, nunca mudou, jamais mudará. E o Senhor, que é perfeito, nos conduz mesmo em tantas dificuldades, Pai. Acreditamos na Tua palavra, cremos no Teu poder, temos fé em Ti, Senhor, e pela Sua graça temos a certeza da vitória em nome de Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, Senhor, porque em meio a tantas dificuldades o Senhor tem nos sustentado materialmente e, Senhor, tem plantado em nossos corações o desejo de ofertar as nossas vidas e os bens que o Senhor nos dá para que possamos administrar aqui na Tua casa. Senhor, sustenta a Tua obra nesta localidade. Que este lugar seja reconhecido pela comunidade como um lugar aonde a palavra de Deus é pregada, aonde há, Senhor, cura através da Tua palavra, aonde há, Senhor, pessoas prontas a entregar amor, o amor que vem de Ti, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o milagre maior que é a Tua salvação tem nos alcançado e queremos que essa Tua maravilhosa graça alcance a todos ao nosso redor. Que o Senhor trabalhe em nós para que estes sejam alcançados também e juntos possamos agradecer pelo fato de termos sido alcançados por Ti. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Já não viam Tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a Ti, no Deus que cumpre Tua palavra e me guarda. Mesmo quando
Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez. Eu fui alcançado pela graça do Senhor, maior milagre eu não poderia ver. E a salvação está disponível a você que está me ouvindo. Se deixe ser alcançado pela graça do Senhor. Eu não mereço, Pai. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Somos gratos, Senhor, porque esse milagre, a tua salvação, o teu Espírito habitando em nós, é a melhor coisa e é aquilo que nos move, Senhor, a sua força motriz para que possamos alcançar os outros com a sua palavra e assim a sua graça alcance a cada um dos que nos ouvem, dos que estão perto de nós. Nos usa desta maneira, Senhor. Te agradecemos e te pedimos pela tua misericórdia que tu nos continue sustentando. Amém. A palavra está com o nosso pastor Francisco. Meus amados irmãos, continuamos o culto desta noite, agora com a meditação da palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para que estejam atentos para o texto que vamos ler neste momento. Porque esse texto, meus irmãos, deve ficar no nosso coração. E esse texto precisa ficar também, meus irmãos, no coração daqueles que ainda não tiveram um relacionamento aberto, sincero, confiante, de entrega da sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto é de 1 João, capítulo 1, versos 5 ao verso 10. E depois do capítulo 2, versos 1 e 2. E eu leio esse texto, meus irmãos, enquanto os irmãos acompanham em suas casas, abrindo suas Bíblias, no celular, seja qual for o meio que o irmão tenha para acompanhar a palavra. E o texto diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, diz João, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Meus irmãos, quem ouve esse texto e não consegue se sensibilizar, é porque tem o coração muito duro. Quais são, meus irmãos, os problemas deste mundo? E eu quero vos falar sobre o maior problema do mundo, porque João aqui está falando sobre o maior problema do mundo, a maior dificuldade que a humanidade enfrenta. Então, quais são os problemas do mundo? Se fôssemos discutir, meus irmãos, problemas do mundo hoje, nós teríamos muitas coisas para falar. Falaríamos sobre crise financeira, falaríamos sobre pestilência que estamos atravessando hoje, não é? Falaríamos sobre fome, e essa questão da fome é uma questão tão falada, meus irmãos, pelos canais de televisão, pelos políticos, por tanta gente, não é? Falaríamos sobre corrupção, e a corrupção, uma coisa, meus irmãos, que destrói a nossa sociedade. Falaríamos, meus irmãos, também sobre violência, e a cada momento que nós vivemos, que nós passamos, nós ouvimos mais violência, e mais violência, e mais violência. Mas o apóstolo João diz, meus irmãos, que o maior problema do mundo é o pecado. E agora nós estamos encrencados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Se todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, meus irmãos, a coisa ficou ruim para esse mundo, porque, segundo a Bíblia, não tem um sequer neste mundo que não seja um pecador. Mas o que é o pecado? O pecado significa errar o alvo. Essa é a definição, errar o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. E a separação entre o homem, meus irmãos, e Deus, ela é descrita pelo profeta Isaías, não é? Lá no capítulo 59, verso 2, quem quiser observar aí na sua Bíblia pode ver, da seguinte forma: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o veja. Então, meus irmãos, o pecado é um erro causado pela desobediência do homem a Deus. O pecado pode ser, meus irmãos, comparado a uma cegueira. O homem fica cego, não consegue ver a realidade, não consegue sentir o amor de Deus, não consegue ver as bênçãos que Deus sempre tem derramado sobre a humanidade. O pecado leva o homem a essa separação de Deus, por causa das iniquidades. E tudo que vemos,
tudo o que sentimos hoje, meus irmãos, é um mundo cada vez mais afastado de Deus. É o mundo mais envolvido com a corrupção e com a desgraça. Mas no texto, meus irmãos, João fala sobre o perdão, não é? Ele fala sobre o perdão. E o que é o perdão? Perdoar é abrir mão, meus irmãos, em prol do outro. Quando eu perdoo, eu vou me esquecer daquilo que causou constrangimento. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender, que é amar alguém que fez o erro e esquecer daquilo que foi feito. Quando nós perdoamos, nós declaramos o nosso amor por aquele que nos ofendeu. E foi justamente isto, meus irmãos, que Deus fez conosco. Nós vimos que o mundo está envolvido numa corrupção, na perdição, mas Deus enviou o seu Filho para mostrar ao homem que ele estava preocupado com aquele que estava perdido. E então em João 3,16 nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus fez aquilo que homem algum poderia fazer. Deus, meus irmãos, mandou o seu próprio Filho, que era a maior preciosidade, o Deus Filho, para morrer na cruz por nós. Agora, meus queridos amigos, estou falando para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós estamos vendo hoje ser exibida uma série sobre a criação do mundo, sobre a perdição dos homens, sobre o dilúvio. E nós vemos, meus irmãos, o retrato daquilo que acontece com a sociedade hoje. Você passa na rua, você vê os botequins cheios, homens embriagados, que não estão nem aí para a vida, para coisa nenhuma. E você vai ver que poucos são aqueles que estão nas igrejas, que estão aos pés do Senhor Jesus, que estão colocando as suas vidas à disposição de Deus. Meus irmãos, Jesus pregava o arrependimento dos pecados como a solução para os problemas das pessoas. Por isso, ao curar alguém, ele sempre dizia, é uma frase clássica: os teus pecados estão perdoados. A cura vinha, meus irmãos, primeiramente em função do reconhecimento que a pessoa tinha do Senhor Jesus, como Senhor, como Salvador. Mas ele dizia ainda: vai e não peques mais. Muitas pessoas acham hoje que aceitar a Jesus não tem problema, você aceita Jesus, mas continua fazendo tudo o que fazia antes. E não é assim. A palavra de Deus diz nos versos 5 e verso 5 e verso 8: se dissermos que não temos pecado, e nós nos enganamos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, meus irmãos, nos enganamos, não é? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça.
purificação. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele continua pecador, mas ele é um pecador que tem uma vida purificada. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Jesus age diferente de nós. Enquanto nós mantemos, meus irmãos, a raiva, o ódio, a ira, temos dificuldade de perdoar, Jesus diz, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Portanto, meus irmãos, se aqueles homens que querem viver em paz, viver na luz, como Deus é luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Meus irmãos, depois de confessarmos, nós vamos observar que lá no próprio Isaías, capítulo 18, 1, verso 18, o profeta Isaías diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Para confessar os nossos pecados, meus irmãos, nós precisamos ter a humildade do arrependimento. Nós precisamos ter a disposição da vontade de entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, ter a grandeza da fé e da confiança para confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, receber o perdão de Deus só através de Jesus, porque Ele perdoa os nossos pecados. Jesus nos dá, meus irmãos, a certeza do perdão. Ele está aí para nos perdoar. E o apóstolo João diz, meus filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos perdoar e vos livrar de toda injustiça. Finalizando, meus irmãos, o pecado mata. E nós temos certeza disso porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aquele que, meus irmãos, se entrega à vida de pecado e não quer saber de Jesus, está condenado à morte em todos os sentidos. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Jesus coloca, meus irmãos, um termo para que nós possamos assinar com o coração, com a mente, com as emoções, com tudo que temos de capacidade de entender. Diz ele, e o profeta João escreve no capítulo 2, versos 15 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você quer se livrar da morte? Você quer permanecer para sempre? Então, faça a vontade de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o convite. Basta que você entregue a sua vida a Jesus. Se você está cansado, oprimido, deprimido, angustiado e não encontra esta satisfação,
Então peça a Deus perdão dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Precisamos, meus irmãos, deixar as coisas do mundo e buscar as coisas que são de Deus. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, com as amizades do mundo, porque essas amizades do mundo são inimizades para Deus, porque o mundo em nada agrada a Deus. O que agrada a Deus é fazer a vontade dele, e a vontade de Deus é que você entregue a sua vida a Ele. E nós conhecemos uma frase que é muito conhecida. Essa frase diz: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia e de Deus. Vocês já viram isso? Ou a Bíblia, te afastará do pecado, e quando a Bíblia nos afasta do pecado, pelo conhecimento que ela nos traz, nós nos tornamos novas criaturas em Deus. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você passa a ser uma nova criatura. Ou então o pecado te afastará da Bíblia e de Deus, e você está afastado da Bíblia e de Deus. Cuidado, porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Que Deus nos abençoe, e que essa palavra fique no seu coração, para que você possa ter a alegria de conviver com Deus, com o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, estamos encerrando o culto desta noite, e como eu já havia dito, nós estaríamos entregando a responsabilidade eclesiástica da igreja ao jovem pastor Isaac, que tanto nos abençoa com o seu trabalho, e eu quero chamá-lo aqui, porque nós vamos orar pela vida dele nesse momento. E eu quero dizer, pastor Isaac, que o que eu estou fazendo agora, eu tenho feito nesses meus quase 45 anos de ministério. Pouca coisa, né? Então, e eu espero que você aprenda a fazer também quando você for pastor titular de uma igreja. Sair com a sua mulher, seus filhos, e descansar mesmo, deixar alguém trabalhando, cuidando das ovelhas. Porque a coisa mais bonita é você viver com um redil, um rebanho muito bom, e que te abençoa e que te ajuda. Amém. Então, nesse momento, eu quero passar-lhe a palavra e a responsabilidade. Eu vou orar com você, e depois você pode finalizar o culto, tá bom? Deus glorioso, nós queremos te agradecer por esta manhã rica, por esta noite abençoada, e que, ó Deus, tu possas estar abençoando a vida do pastor Isaac agora na responsabilidade dos cultos, das atividades, ó Deus, do mês de fevereiro. E que ele seja, Senhor, iluminado pelo teu Santo Espírito, que a graça do Senhor esteja sobre ele, e que ele seja bênção, ó Deus, na vida da igreja, e que a igreja seja bênção na sua vida também. Nós, ó Deus, agradecemos por sua família, e oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Tire bastante férias, curta os netos. Vai ver os netos? Vai, não vai? Tá na dúvida aí ainda. Mas aproveita, descansa.
Ok. E com certeza eu vou lá fazer um almoço lá na sua casa, aproveitar. Beleza, será um prazer. Meus irmãos, quero dizer para vocês que nesse mês de fevereiro, nós vamos estar trabalhando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos ter uma série de mensagens, os pastores já foram avisados, já foi feito um cronograma, aqueles que estarão pregando. Nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito e os seus desdobramentos, né? Aquilo que nós chamamos de gomos, as vertentes deste fruto, e nós vamos estar trabalhando cada um deles nesses domingos. Então eu já peço para você nunca leu a carta aos Gálatas? Abra sua Bíblia hoje, comece essa leitura. Se você já leu, leia novamente. Ali nós temos uma série de ensinamentos do apóstolo Paulo aos crentes judeus, após a sua terceira viagem missionária, logo ali no meio da sua terceira viagem, onde ele observa que os cristãos estão assim, se desviando um pouquinho dos ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Evangelho de Cristo, e voltando-se para a lei. Então ele dá uma série de ensinamentos, e o principal deles é o fruto do Espírito. Aquele que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem algumas diretrizes, alguns caminhos a seguir, e é sobre esses assuntos que nós vamos estar falando. Os irmãos também vão estar acompanhando durante a semana, toda semana uma devocional postada aí no grupo do WhatsApp da igreja, relacionada também à carta aos Gálatas. E o pastor ainda não conversou com a Ana, mas está pensando, assim como nós fizemos ali no mês de dezembro e janeiro, algumas lives com algumas pessoas tratando assuntos nesse mês de dezembro e janeiro sobre depressão e suicídio, mas falar sobre a carta de Gálatas e sobre os desdobramentos que Paulo precisou ter para com esses irmãos. Amém? Então se preparem, nós temos algumas atividades para fazer com os amados irmãos, e dependo que vocês estejam inteirados, estudando, lendo a palavra do Senhor. Nós vamos estar cantando uma canção, e logo após eu vou estar impetrando a bênção para os irmãos. Quando Deus quer fazer algo novo em mim, quando Deus quer mudar algo
algo velho em mim. Quando Deus quer mudar algo velho em mim. Quando Deus quer fazer. Quando Deus quer fazer, prepare-se, tudo pode acontecer. Declare, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se Deus quiser agir, quem irá impedir? Se Deus quiser curar, quem o resistirá? Se Deus quiser abrir, quem poderá fechar? Se Deus quiser e Ele quer me usar, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, continue declarando, agindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, se Deus quiser agir, quem irá impedir? Se Deus quiser curar, quem o resiste? Se Deus quiser abrir, quem poderá fechar? E Ele quer me usar, quem impedirá? Aleluias, igreja. Creia nessa palavra. Se Deus quiser, ninguém pode impedir. E a Igreja Batista de Porto da Madama tem experimentado o querer, o agir, a misericórdia e a graça de Deus a cada dia. Que o Senhor Deus possa te abençoar. Que você tenha uma semana abençoada, meu querido. Que o amor do nosso Deus eterno, que o amor do Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou, e que o amor do Espírito Santo de Deus, que traz consolação aos nossos corações, possa te acompanhar durante toda essa semana. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, meu querido. Não se esqueça de entrar em contato com os irmãos da sua igreja e desejar também uma semana abençoada a eles. Beijão, fica com Jesus. Se Deus quiser agir, quem irá impedir? Se Deus quiser curar, quem o resiste? Se Deus quiser abrir, quem poderá fechar? Se Deus quiser e Ele quer me usar, quem impedirá?